Caros amigos, amigas da Associação Espírita André Luiz, da nossa querida cidade amiga de Viamão, boa noite. Que estejamos todos na paz do Mestre Jesus. Era uma tarde ensolarada. Jesus, pela primeira vez, estava chegando à cidade de Jerusalém. Sobe as escadarias do grande templo e encontra uma moça, uma mulher de rara beleza. Seus cabelos negros, caídos até a cintura, um perfume inebriante. A pele tostada do sol, ela se encanta com aquela figura sentado às escadas do grande templo. Olha para o Mestre Jesus, que ainda não havia constituído seu colégio apostólico. Dirige-se a ele e diz: Nazareno. Gostaria de te dizer que hoje é o meu aniversário. E eu darei um banquete em minha casa e tu és o meu convidado especial. Tu irás. O mestre olha para aquela estranha e responde: Hoje eu não posso. E a mulher redargue: Mas tu serás o meu convidado especial. Deixarei uma escrava seminua à porta da minha casa, para que possa lavar os teus pés com os meus perfumes, enxugá-los com os seus cabelos. Sei que és nazareno porque tens os cabelos repartidos ao meio, e sei que vens de uma longa viagem porque estás com os pés empoeirados. Vai. Vem até a minha casa porque tu serás um convidado especial. Jesus olha para a mulher novamente e diz: Hoje eu não irei. A mulher insiste: Mas os homens nunca me dizem não. Pagam o valor que eu cobrar para terem uma noite comigo. Eu sou uma mulher da vida. Nenhum homem me diz não. E tu és o meu convidado especial. Tu virás ou não? Jesus responde da mesma forma, mas com um detalhe. Ele diz: Hoje eu não posso, mas um dia eu irei. E a mulher, então, virando as costas para o mestre, diz: Se não fores hoje, não virás nunca mais. E foi embora. Perdeu-se entre a multidão. Esse conto, retirado do livro Contos e Apólogos, ditado pelo espírito Humberto de Campos, à época identificado como Irmão X, conta ainda que depois daquele episódio, Jesus sai da cidade de Jerusalém. E 2 anos depois, retorna. E um determinado dia estava fazendo uma pregação em um lugar onde se acreditava obterem-se curas, chamado Betesda, onde o cego de Jericó teria sido curado. E ele estava ali naquele lugar, conversando com um número de pessoas. E chega uma senhora, conta qualquer coisa aos ouvidos de Jesus e pergunta a ele: Tu virás comigo? E ele responde: Eu irei. Sim, eu irei. Ela conduz Jesus para fora dos muros da cidade de Jerusalém,
atravessam estradas poeirentas e chegam até uma caverna, uma gruta. E Jesus ouvira de dentro da gruta, do fundo daquela caverna, gemidos, soluços, choro, dor. E ele as apalpadelas, pois era um lugar escuro, chega até o fundo dessa caverna. Lá tinha uma mulher que, percebendo a presença do mestre, diz: o que tu queres? Se vens atrás dos meus perfumes, vai-te, pois eu sou toda podridão. Não tenho nada para te oferecer. Se vens atrás dos meus carinhos, foge. Foge, porque os homens não te compreenderão. Jesus toma a mulher pelos braços, conduz a mulher para fora da caverna. E a mulher abre os olhos ainda enlameados pelo glaucoma, pelo tracoma da lepra que lhe consumia, e diz: Nazareno, eu te esperei por 2 anos, e tu vens hoje quando eu não tenho nada para te dar. A mulher, nas escadarias do grande templo, antes de ter ido embora, diz: eu noto em teu olhar uma estranha chama e percebo, de maneira que eu não consigo entender, que eu te amo. E dessa vez, Jesus, com a mulher no colo, diz a ela: eu vejo em teus olhos uma estranha chama e eu te amo. Se não tens nada para me dar, me dá a tua alma. A mulher desencarna e retorna ao mundo dos espíritos. Este conto serve de base para a nossa reflexão, nos conduzindo a este hábito de Jesus, que era considerado suspeito, pois ele andava com prostitutas, ele atendia as prostitutas, os cobradores de impostos. Há 700 anos antes de sua vinda à Terra, o profeta Isaías teria predito ao rei Acás que viria um Messias e que salvaria o povo hebreu do domínio do Império Romano. O rei Acás julgou ser o seu filho, mas precisou passar 700 anos para que um homem simples, descalço, penetrasse o grande templo e falasse sobre as Escrituras, demonstrando um conhecimento maior do que os próprios fariseus por elas. E com uma simplicidade suspeita, estranha, porque ele andava com pessoas de má vida, com prostitutas, com cobradores de impostos. Mateus, apóstolo, era um publicano. Zaqueu, aquele homem baixinho, avarento, perdulário, estava em cima da árvore, porque ninguém deixava ele enxergar o mestre. Nessa história simbólica, cheia de beleza, e ele aponta o dedo para Zaqueu em cima da árvore e diz: desce daí, Zaqueu, e te prepara, porque esta noite eu irei cear em tua casa. Esse comportamento era bastante suspeito para o Messias que viria salvar o povo hebreu, pois os fariseus enxergavam o puritanismo como a forma de se aproximar de Deus. Lavavam as suas vestes com ervas especiais. Faziam jejuns os sacerdotes antes de irem ao grande templo para que pudessem receber os pecadores e os seus sacrifícios. E um belo dia, Simão Pedro,
Aquele apóstolo que foi aconselhado a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aquele homem turrão, teimoso, mas com uma autoridade moral inquestionável. Dirige-se aos fariseus e diz: venham conhecer o meu mestre. Venham conhecer esse homem com quem tanto temos aprendido. Venham conhecer o meu mestre. E os fariseus dirigem-se com Pedro até o lugar onde Jesus estava, e ele estava conversando com pessoas de uma vida, e dizem a Pedro: tu estás brincando com a gente. Esse é o Messias? Esse é o mestre de vocês? E eles olham para Jesus e indagam: tu és o Messias? Tu és o rei dos judeus? O povo, encontrando aquele diálogo entre os fariseus e Jesus, na expectativa do que Jesus responderia, já estava se acumulando à volta. E Jesus olha para os fariseus, olha para Pedro, olha para todas aquelas pessoas e percebe que entre aquelas pessoas existiam pastores, que eram homens comprometidos com as suas ovelhas. Pequenos pastores que conduziam 9, 10, 15 ovelhas. Rebanhos pequenos. Mas eram comprometidos com cada uma dessas ovelhas. Tinha a pele, o cabelo, a roupa com o cheiro das ovelhas. E andavam de sol a sol, cuidando do rebanho. Jesus viu também que entre aquelas pessoas estavam mulheres, meninas, adolescentes, prostitutas, donas de casa, mães, mulheres que faziam o pão, que controlavam o ímpeto dos maridos, aqueles machões tradicionais, conservadores, que transmitiam as primeiras lições morais aos filhos. Jesus também percebeu. Os fanáticos religiosos, os patriarcas, os pais de família, aqueles homens conservadores, fanáticos religiosos, mas que sustentavam dignamente suas famílias. Aqueles machões, machistas até. Ele volta a olhar para os fariseus e não discute. Ele conta 3 histórias, 3 parábolas. Olha para o grupo de pastores que ali estava e diz: um pastor tinha 100 ovelhas. Aqueles pastores tinham 10 ovelhas, 15 ovelhas. Mas Jesus queria dar essa noção de grandeza. Um pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perde do rebanho. Ele coloca aquelas 99 ovelhas em lugar seguro e caminha, até encontrar a ovelha perdida. Quando a encontra, a conduz em seus ombros, junta as demais ovelhas, dirige-se aos outros pastores e diz: rejubilai-vos, porque eu encontrei a ovelha perdida. Em verdade vos digo que esta ovelha tem mais valor que as outras que não tinham cometido pecado algum. Os pastores entenderam. Aqueles pastores, naquele grupo de pessoas, entenderam que nós todos fazemos parte de um rebanho. De vez em quando, algum de nós vai se desgarrar das 100 ovelhas. Eram essas pessoas de má vida, cuja companhia de Jesus estava sendo questionada pelos fariseus. Os pastores entendem que Deus também tem um rebanho. Quando eu me dirijo ao sábado, ao Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de Pelotas, passo pelo presídio estadual e encontro
Mães. Mães que estão na frente do presídio esperando a hora da visita, com um pedaço de pão, com um bolo, com um beijo, com uma palavra carinhosa. Que bom que todo preso tem mãe. Eles estão ali, cumprindo justamente uma pena, mas recebem o afago, o carinho da mãe, do pai, da esposa. Os pastores entenderam. Jesus então olha para aquelas mulheres que estavam entre aquelas pessoas e diz: qual dentre vós, que ao perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa até encontrar a dracma perdida? E quando a encontra, se reúne com as demais mulheres e diz: rejubilai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. A dracma era uma moeda de muito pequeno valor, correspondente a um denário de um dia de trabalho do Império Romano. Era uma moeda de pequeno valor, como se fosse hoje, a título de exemplo, 10 centavos. Os estudiosos do Evangelho custaram a entender essa parábola. Por que uma mulher ia ficar a noite inteira com a candeia acesa, varrendo a casa até encontrar uma moeda de tão pequeno valor? Jesus utilizou o ponto de vista feminino para explicar por que estava andando com aquelas pessoas. Usou o ponto de vista feminino porque somente as mulheres entenderam o significado daquela história. As mulheres, com aquelas moedas de pequeno valor, faziam colares. Colares. E aqui me digam os maridos, quem se atreveria a dar à sua mulher um colar, faltando uma pedra? Qual mulher daqui se atreveria, usaria um colar faltando um pedaço? Então as mulheres entenderam que aquela moeda fazia parte de um espaço, de uma lacuna, como se fôssemos todos formadores, pequenas dracmas do grande colar de Deus. Não é esse o sentimento de mãe? A mãe que faz a comida, prepara o alimento para a família, para receber a família naquele domingo. Recebe todos, filhos, genros, noras, netos, com carinho, prepara o alimento. Preparar o alimento para o ser amado é de um valor inestimável. E ela diz: hoje não venham à cozinha, a cozinha é comigo. E prepara aquela refeição. Dá trabalho. Às vezes ela precisa preparar o alimento de um dia para o outro. E quando ela põe a mesa e está toda a sua família reunida comendo aquele alimento com gosto, ela se rejubila. E se tiver, por um motivo qualquer, um membro da família faltando, porque brigou com os irmãos, porque brigou com a família, aquela mãe vai sofrer. Era a dracma perdida do seu colar. Então, Jesus ainda olha para os homens conservadores, para os patriarcas, para aqueles machistas conservadores, fanáticos religiosos, para os fariseus, para Pedro, e conta. Um pai tinha 2 filhos. Um mais jovem, outro mais velho. O mais jovem dirige-se ao pai e diz: pai, dê a mim o que me cabe
em tua herança, porque eu vou embora. O homem não havia nem morrido e o filho já queria a herança. E o pai dá metade de tudo que é seu para o filho mais jovem, que parte com aquela pequena fortuna e não consegue fazer com que ela se multiplicasse. Perde tudo. Passa fome, necessidade. Pede trabalho na casa das pessoas em troca de comida. E quando ele se vê comendo a comida dos porcos, ele lembra do pai. E reflete, dizendo: nem o servo mais humilde do meu pai comeria tão mal assim. Eu vou voltar. Vou ver se ele me aceita como servo, porque como filho eu já não mereço mais. Que ele me aceite como seu empregado. E ele retorna. Quando os empregados daquele pai veem o filho retornando, avisam o homem. E o homem larga tudo que estava fazendo e corre ao encontro do filho. Qual é o pai conservador e machista que vai correr ao encontro do filho? Ele vai esperar que o filho venha, se ajoelhe aos seus pés e peça perdão. E ainda vai relutar um pouco para poder desculpar. Ainda mais naquela época. Mas esse pai corre ao encontro do filho. Busca e diz aos empregados: vistam sandálias novas no meu filho. Coloquem roupas limpas. Matem um cordeiro cevado. Porque teremos um banquete. Porque o meu filho está de volta. O filho mais velho, que não arredara a pé, em nenhum momento, cobra de seu pai aquela atitude. Pai, eu estive contigo o tempo todo. Tu vês? Ele vai embora, leva metade do que é nosso, gasta tudo. E tu ainda pede para que mate um cordeiro cevado para fazer um banquete. Tu nunca me deu um cordeiro para fazer uma festa com os meus amigos. E eu sempre te ajudei, sempre estive ao teu lado. O pai olha para aquele filho mais velho e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Rejubila-te comigo, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. E ali os tradicionais percebem que existia um filho egoísta, mais novo, que gasta tudo, que tem a ambição imensa, e olham o filho mais velho, egoísta também. Porque percebem no filho mais velho eles próprios, julgando o seu pensamento como o único correto. Por isso que Caetano Veloso diz em sua música: Narciso acha feio o que não é espelho. Só a minha religião é a que vale. Somente o meu pensamento tem valor. A minha ideologia política é a única que presta. Assim como meu time de futebol, minha cidade, minha família, meu centro espírita. O filho egoísta mais velho. E assim ele explica aquele grupo de pessoas por que ele andava com pessoas de má vida, com prostitutas, cobradoras de impostos. E Pedro, aquele apóstolo genioso, entendendo esta lição, ainda depois da crucificação do Mestre,
segue pregando o evangelho. Jesus chega a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. E pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. O mesmo número de vezes que Pedro nega Jesus. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E ele próprio na crucificação diz: nenhuma ovelha ficará perdida do rebanho de meu Pai. Mas Pedro retorna para apacentar as ovelhas do rebanho. E vai durante toda a sua vida pregando o evangelho. Até os seus 80 anos. Os cristãos eram perseguidos, eram imolados, torturados, mortos, sacrificados. E Pedro passara a se esconder dentro do cemitério, para poder pregar o evangelho lá dentro, porque lá ninguém ia imaginar que tivesse alguém pregando o evangelho. Mas os soldados entram no cemitério um belo dia e surpreendem Simão Pedro. E aqueles homens fortes, truculentos, carregam aquele ancião de 80 anos, que é julgado, condenado. Dizem as lendas que Pedro teria afirmado não merecer morrer como morrera Jesus. E, ironicamente, teria sido crucificado de cabeça para baixo. E ali estava Pedro na cruz, de cabeça para baixo. Este conto, narrado no livro Antologia Mediúnica de Natal, também ditado pelo espírito Humberto de Campos, que tem esse nome porque a história ocorrera em uma época de Natal. Pedro crucificado. Ainda nos seus últimos instantes de vida, sente uma saudade profunda do Mestre. Saudade das pescarias, dos diálogos, dos momentos em que ele estava hospedado em sua casa, e ele sente uma saudade imensa daquele Mestre crucificado. E reinava naquele ambiente um silêncio. Ainda que ele fosse um cristão, ele era um velho respeitado, porque possuía autoridade moral. Todos em atitude de respeito, inclusive os soldados, aguardando o momento de sua morte. À exceção de um soldado. Sarcástico, maldoso, chamado Sertório Aniceto. Sertório Aniceto era um soldado que dizia impropérios para Pedro. Cuspia em Pedro. Demonstrava impaciência porque aquele homem não morria nunca. Ele, na verdade, estava viajando em seu pensamento com saudade de Jesus. Nem percebera que estava mais ali pregado naquela cruz. E aquele soldado pega uma pedra grande e diz: esse homem não vai morrer nunca, e acerta a pedra na cabeça de Pedro. O sangue jorra, Pedro se vê em um torpor e desperta no outro lado da vida, nos braços do Mestre Jesus, que o conduz a um lugar de extrema beleza, no plano espiritual. E diz a Pedro: Pedro, estes lugares
eu preparei para ti. Descansa. A narrativa de Humberto de Campos dá conta da informação de que um período equivalente a 15 dias transcorreu. E Jesus acompanhando Pedro naquele lugar, naquelas paragens preparadas com carinho para receber o líder dos apóstolos. Transcorridos os 15 dias. Jesus olha Pedro e diz: Pedro, descansa, descansa, porque eu me vou. E Pedro olha para Jesus e diz: de novo? Mais uma despedida, mestre, eu não vou aguentar. E Jesus diz: Pedro, enquanto houver uma lágrima na terra, eu não vou descansar. E Pedro diz: então eu também não, mestre, e vou te acompanhar. E aquelas duas almas gigantes descem a Roma, no Coliseu, onde naquele momento um grupo de cristãos estaria sendo imolado, torturados. Eles se acercam daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas famílias, transmitem bons pensamentos, fé, persistência. Jesus chama Pedro, no meio de todo aquele acontecimento, e diz: Pedro, olha. E Pedro percebe Sertório Aniceto, o soldado da pedra, ajoelhado no túmulo de Simão Pedro, com seu filhinho no colo, doente, febril, orando, pedindo cura. Pedro dirige-se até o cemitério. Onde estava o soldado? Onde estava o seu filhinho? Estende suas mãos espirituais sobre a criança cura. E o soldado percebe a presença do líder dos apóstolos. E se torna mais um a voltar para o colar do nosso Pai. Se torna mais um a voltar para o grupo das 100 ovelhas. Ou mais um para retornar à casa paterna. Porque o Evangelho, no dizer do benfeitor Emmanuel, avança palmo a palmo, conquistando um coração de cada vez. Que possa o nosso ser o próximo. Que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos descansar em sua paz, cultivar a fé e permanecer contritos em prece. Nesta época tão difícil de transição, sabendo que todos nós somos filhos de um Pai amoroso e justo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.